Ezequiel capítulo 47, verso 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegará essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Eu acredito que você já ouviu inúmeras palavras a respeito desse texto. Na verdade, desde Ezequiel 40, que o profeta começa a falar de um rio, começa a falar de um mover de águas, e aí então quando chega no capítulo 47, ele começa a falar de águas, e começa a descrever várias coisas que estão acontecendo nessas águas. E aí então o profeta tem uma imersão naquela visão que ele está tendo profética. Nesse tempo, o templo estava destruído, o povo estava preso na Babilônia, o povo estava exilado, mas o profeta aqui tem uma visão acerca do templo, ou seja, por isso que nessa noite nós queremos pegar essa palavra e levar como espiritual, porque naturalmente ali não havia templo, o povo estava exilado, mas o profeta tem uma visão de um templo, de algo que acontecia no templo. E agora então essa visão, ele passa a estar mais ativamente dentro da visão, porque o homem, o anjo do Senhor, chama ele para entrar na água. Mas o que é interessante nós vermos que no começo do capítulo começa dizendo assim: depois disto me fez voltar para a porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que me dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Verso 3: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios. Então veja que o nível da água que estava saindo do templo era baixo. Amém? E lendo isso, nós, e quem prega fica sujeito e ouve inúmeras palavras, mas eu confesso para você que até esse momento eu nunca tinha pensado e meditado na medida ali, a água que saía do templo, a medida dela até aquele lugar, à frente, em alguma distância a mais, ainda estava baixa. E aqui a palavra do Senhor dá a medida que é pelos artérios, nessa parte aqui. Ou seja, é uma medida baixa. Pensando que o templo estava destruído e que nós podemos pegar essa parte, essa palavra, e ir para o nosso espiritual, o Senhor me fez lembrar algo muito interessante. 1 Coríntios 3,16 diz assim: você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? E pensando nessa palavra, que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, vamos pegar esse texto. O profeta está vendo que água está saindo do templo. No começo é uma água baixa, mas ela está saindo do templo. Bem, 1 Coríntios diz, e chegando então na nova aliança, esquecendo do templo de Jerusalém, lá daquela questão física, agora diz, porque naquele tempo a presença de Deus estava no templo. O templo era o que mostrava Deus, mas agora não é isso. Não é essa edificação que diz que Deus está neste lugar, amém? Porque quando nós saímos desse prédio,
esse prédio fica vazio, e Deus não fica aqui neste lugar, porque Ele não está preso na estrutura. E naquele templo, sim, o templo dizia da presença de Deus, o tabernáculo dizia da presença de Deus. Então o templo era uma figura importantíssima. Mas agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos o templo. Então quando você sai daqui, o Senhor vai junto com você, porque você é o templo do Espírito Santo, você é a morada do Senhor. Aleluia. E nós estamos vendo isso em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Ou seja, não está preso, a ação do Espírito Santo não está preso nessa edificação, não é essas 4 paredes, aqui é um prédio que nós usamos para nos reunirmos. E ainda que fosse um local comprado, né? E aí nós temos a tendência de falar é a igreja, mesmo assim é um lugar de reunião. Porque nós agora somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. É por isso que muitas vezes nós precisamos entender essas coisas. Porque é claro que este ambiente é muito bom, né? Estarmos na casa do Senhor é muito bom. Porque normalmente a pessoa que está do seu lado tomou um banho hoje, ainda mais que é domingo, né? Ela está muito agradável. Aqui você vai ouvir um bom som, né? Fazemos o possível para que você se sinta melhor, né? Então procuramos um bom assento, procuramos uma boa iluminação, sempre estamos procurando que tudo esteja funcionando bem. Então é muito bom. Mas eu quero dizer que o templo do Espírito Santo é você. E como nós ouvimos aqui hoje à noite, nós temos que nos preocupar com essas coisas. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Está em nós. Deus está em nós. Você pode dizer assim, nossa, mas isso é muito forte. Mas isto é a palavra do Senhor. Ela está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, e nesta visão a água saía do templo, o que é esta água? Uma das figuras do Espírito Santo é a água, mas também a água na palavra do Senhor é o que? A palavra. E eu quero me ater exatamente nisso, a palavra. A palavra de Deus em nós é como água. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor dá uma narração dizendo que a água saía do templo. No começo estava meio baixo, mas depois você vai ver que essa água vai aumentar. E ela vai aumentando, e ela vai aumentando. Bem, a palavra do Senhor diz, se eu não estiver enganado, em João 4, alguma coisa, diz que é aquela narração que Jesus fala: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E a palavra do Senhor diz, estão pensando que a água é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra, nós somos libertos. Então, se a palavra significa esta água, o que o Senhor está dizendo? Quando você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Mas agora esta palavra também começa a ser liberada do templo. Lembra da palavra que o Senhor diz? Que do seu interior iriam fluir rios de água. Então, queridos, eu quero que você entenda nessa noite que não apenas temos que ser um templo do Espírito Santo, mas temos que ter água, e não apenas termos água, mas essa água precisa fluir. Então, se a água é a palavra do Senhor, então eu preciso ter a palavra do Senhor na minha vida para que ela possa fluir. Porque, se não estiver enganado, alguns grupos na sexta-feira foram mostrar algumas águas
não é? E nós vemos na palavra do Senhor, quando se fala de água parada, de água turva, o que quer dizer isso? É água que não está em movimento. E quando a água não está em movimento, passa um tempo, estou falando besteira, ela não é mais, não fica boa. Ela precisa de um movimento. A água parada, nos nossos dias, o que acontece? Traz o quê? Dengue. Porque a água está parada. Ela é limpa, mas ela está parada, daqui a pouquinho ela começa a trazer doenças. Então eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes o que acontece conosco? Nós até lemos a palavra, mas nós ficamos enchendo o templo de palavra, enchendo de palavra. Aí o que acontece? Você pode até se escandalizar, mas tem gente que morre de tanta palavra. Porque ela sabe tanto da Bíblia, mas querido, não adianta só saber da Bíblia, tem que fluir a água. Como que a água flui? Quando eu libero aquilo que o Senhor está me dando, libero a palavra de Deus. E como que eu libero a palavra de Deus? Quando eu faço a vontade do Senhor. Então quando eu estou com meu irmão, eu libero a palavra do Senhor. Quando eu estou no mundo, eu estou liberando a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Então o rio está fluindo. Talvez você está liberando a palavra para quem está do seu lado. E aí você pode achar que está, mas eu só estou falando para quem está na minha casa. Não tem problema. Como que o rio começou lá na palavra? Baixinho. E sabe o que quer dizer isso? Avivamento. O avivamento começa quando eu começo a me encher da palavra. Pode começar bem pouquinho. Às vezes você pode dizer assim, mas eu estou lendo a palavra, eu estou lendo um capítulo. Não tem problema. A água está entrando no tempo. Mas o que você precisa entender? Para que você seja um templo cheio do Espírito Santo, cheio da palavra do Senhor, eu preciso deixar essa água fluir, não importa que seja baixinho. E entra agora uma palavra de Deus, não sei para quantos, mas Deus está falando, está dando uma resposta para muitos. Talvez você fique pensando, mas eu estou fazendo tão pouco, eu não sei, eu acho que isso é tão mínimo. Não tem problema, querido. Deixa a água fluir. Talvez é uma palavra que você diz, mas lembra que a palavra do Senhor, ela é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Não é a minha palavra, mas a palavra do Senhor na minha boca, ela liberta. Como nós lemos, o rio correu, ele começou baixinho, queridos. Muitas vezes nós ficamos preocupados porque nós vemos um irmão se movendo e nós vemos um irmão que já começa a pregar, que começa a falar. Talvez você viu o Paulinho aqui, mas tudo tem um começo. E nessa noite o Senhor está falando sobre o começo. Você precisa começar a deixar fluir aquilo que você está recebendo. Ou se você ainda acha que não tem água, peça ao Senhor: Senhor, envia a tua água. Comece lendo a palavra do Senhor, porque vai vir água sobre você. Mas não deixe de liberar. E como que eu libero a água? Servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Não importa que você acha que é uma mínima coisa. As águas começaram baixo, mas o que nós precisamos entender? Que nós precisamos da palavra do Senhor. O avivamento começa com uma pequena coisa. Parece ser pequeno. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas por que se fala tanto de ler a palavra? Talvez você fique pensando, por que será que se fala tanto de ler a palavra? Exatamente por isso. Porque na medida que você recebe essa água, quando ela fluir, haverá cura em todos os lugares. Aleluia. Nessa noite, mãe, pai, a morte na sua casa, libere a palavra de vida do Senhor.
há alguma situação difícil, impossível para você, libere a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor produz e ela faz o impossível se tornar possível. A palavra do Senhor muda todas as coisas. Talvez você esteja aqui neste lugar, você estava esperando outra coisa, talvez você esteja aqui alienado, não sabe nem por que você está aqui, mas ouça, preste atenção, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer que você seja um templo cheio do Espírito Santo, mas não somente isso, que libere águas para que aconteça vida por onde ela correr. E essa vida chega na sua casa, essa vida chega no seu trabalho, essa vida chega na situação impossível, essa vida chega onde ela tiver que chegar. E a palavra do Senhor é verdade, e é a verdade que liberta. Aleluia. Queridos, não existe coisa melhor do que viver a verdade do Senhor. Ela nos liberta. Por exemplo, eu não vou perguntar aqui, mas vocês se identifiquem aqui. Quantas pessoas têm medo de morrer? Claro, todos nós, não é uma situação legal. Mas tem pessoas que têm um pavor de morrer. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor que diz que aqueles que estão com o Senhor, aqueles que servem ao Senhor não morrem, isso é libertador. Quantas pessoas às vezes têm medo do escuro? Você sabe, eu vim de um contexto, né? Quando eu nasci, meu pai já era evangélico, mas bem antes ele sempre teve esse costume. Eu acredito que os nordestinos têm esse costume de dormir tudo no escuro. Então na minha casa nunca teve essa história. Eu estou com medo, pai, assim, dorme com a luz acesa. Bicho papão que quer, repreende em nome de Jesus. Não existe isso. Então eu venho de um contexto desse. Então é assim, eu vou usar esse exemplo, mas eu não sei o que é isso. Mas talvez as pessoas saibam, tem medo do escuro. Então eu fui treinado assim, foi treinamento. Não tinha espaço para dizer que eu estava com medo do escuro acender uma luzinha. Porque meu pai é daqueles que até esse espelho, né, do coisa não fica meio fluorescente. De vez em quando ele falava para minha mãe, Irene, não dá para cobrir? Aí minha mãe, mas é o negócio da tomada, como que vai cobrir? Ah, está me atrapalhando. Então vocês entendem o contexto que era, breu, escuro. Mas de vez em quando, né, como meu pai é pastor, né, e estava na época que eu estou contando, ele estava nativo, vinham muitas pessoas em casa. A gente recebia os jovens, Luciana sabe disso, né? E ficava na casa, hospedava missionários e tal. E um dia, um abençoado foi, né? E aí falou assim para mim, irmã Helene, você não tem como que fala, um abajurzinho aí? Aí minha mãe, tem um lá, mas está quebrado, porque não usava essas coisas, né? Às vezes a minha mãe tentava, mas aconteceu alguma coisa, quebrava, ou não usava, porque nunca acendia. Uma vez ela falou, ganhamos, né? Minha mãe ganhou um par de abajur, vinho, tal. Aí colocou lá. Aí um dia, aí meu pai precisou da lâmpada, falou, pera aqui, não usa isso mesmo? Ele já tirou a lâmpada, então nunca usou. E aí a pessoa pediu. Aí minha mãe falou assim, não tem. Mas por quê? O que acontece? Porque tem medo de escuro. Aí meu pai ouviu. Você tem medo de escuro, rapaz? Não, moço, lembrei. Não tem problema não. Quando você for dormir, eu vou lá e vou orar e vai dar tudo certo. Aí foi lá, falou assim para ele, orou e repreendeu, foi lá, apagou a luz e ainda pôs um paninho embaixo da porta para não passar nem fresta. Pode dormir, sem medo. Eu não sei se a pessoa desmaiou de medo, que foi, mas deu tudo certo, no outro dia estava vivo. Mas por que, queridos? Por que nós tínhamos esse contexto? Porque a verdade nos tinha libertado. Nós sabemos, existe uma palavra do Senhor que diz o quê? Em paz você vai se deitar e você vai se levantar, porque o Senhor vela pelo seu sono, Ele cuida do seu sono. Aleluia. Então não precisa ter medo. O Senhor está comigo. Eu sei que às vezes tem ações malignas, eu já passei por isso.
por diversas vezes existe uma ação maligna, né? Por isso que nós temos que orar, é importante quando nós vamos dormir. Mas vamos o quê? Declarar a palavra do Senhor. Declare, é por isso que você precisa declarar a palavra do Senhor. Queridos, até para dormir tem uma palavra. Oh, glória a Deus por isso. Às vezes a pessoa passa anos sem dormir. É só ser um templo cheio do Espírito Santo, mas um templo que deixa a água fluir. Ou seja, quando for deitar, se você está com problema para dormir, declare a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que eu iria me deitar em paz e no outro dia eu ia me levantar em paz. A palavra do Senhor diz, como nós cantamos aqui, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, essa é a palavra do Senhor e ela quer te libertar nessa noite. Aleluia. É por isso que precisa fluir a palavra do Senhor. Ou seja, eu preciso ler e falar e declarar e deixar fluir a palavra do Senhor. Deixar fluir a palavra do Senhor com o meu vizinho. Então eu sei que ele tem um problema, você vai fazer o quê? Olha, existe uma palavra de Deus a esse respeito. Mas queridos, para haver a liberação da água, o que precisa? Ler. Tinha uma época, e novamente eu quero dizer que isso não é teologia e nem quero dizer que não acontece. Mas o que eu fazia? Senhor, fala comigo. E abri aqui. Ah. Deus é misericordioso, às vezes Ele fala mesmo com a gente. Mas chega uma hora também que nós precisamos, queridos, mergulhar na palavra. É ler, né? Não precisa ser como alguns de nós. Ninguém olha para Maria Luísa. Não precisa ser como alguns de nós. De vez em quando eu me pego assim, aí eu vejo que tem 5 Bíblias. Aí eu fico pensando, mas por que isso? Para nós que pregamos é muito importante, né? Nós vermos todas as traduções. Isso é coisa de doido, não se preocupa não. Não são todos chamados para isso, amém? Mas nós precisamos mergulhar, querido, porque não adianta pegar o contexto. Então o que acontece? Eu ia lá na caixinha de promessa e pegava. Amém, é a palavra do Senhor, glória a Deus. Mas o que acontece? Muitas vezes eu quero que o Senhor fale em uma condição, em algo específico. E aí eu fico condicionado. Queridos, mergulhar, nós precisamos mergulhar. Para fluir, você precisa mergulhar na palavra do Senhor. Sentar e ler. E ler. Eu já contei aqui para vocês que tem tempos que eu fico lendo um capítulo muito tempo, e aí eu falo, meu Deus, o que é isso? Já passou por isso? Quando? E aí o Senhor fala comigo, você não está sabendo o que eu estou querendo falar com você? É que você ainda não chegou, você não conseguiu alcançar. Queridos, a palavra do Senhor é dessa forma, você lê, e sempre tem coisas para descobrir. Quem aqui tem 10 anos de crente já? Glória a Deus. E de vez em quando vocês não descobrem coisa nova na palavra? Como que pode? Tem dias que eu olho e falo assim, mas como que eu não passei por esse versículo e não vi? Por que, queridos? É um rio de Deus. É a palavra do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos, e é importante nós lermos jornal, não é tão usado, mas nós sabemos muitas coisas de muitos assuntos, né? Alguns assuntos que a gente não gosta, principalmente quando você está na faculdade, tem coisa que você não gosta e tem que ler. Mas aí o que acontece? Quando você lê, você fica sabendo de tudo, né? De toda a história. Mas quando chega para o contexto da palavra do Senhor, parece que há uma barreira. Mas eu quero dizer que aqui está a revelação de quem é Deus. Você quer saber quem é Deus? Ou se você não acredita, ou se você tem alguma dúvida, é só você ler a palavra dele. É só você ler o livro dele que você vai saber quem é Deus. Então nós precisamos mergulhar para que esse rio possa fluir das nossas vidas. E para isso nós temos que ser firmes e constantes.
A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 24, versículo 53, diz assim: sede firmes e constantes nas coisas do Senhor, na obra do Senhor. E você vai ver que os discípulos aí em Lucas 24, 53 estavam todo o tempo no templo louvando e exaltando ao Senhor, porque naquela época o templo era a presença de Deus. Eles estavam todo o tempo ligados nas coisas do Senhor. Queridos, nós precisamos ser firmes e constantes nas coisas do Senhor. Futebol é muito bom, talvez você faça uma outra coisa, goste de muitas coisas, tudo isso não tem nada de errado, não é pecado, coisa nenhuma. Mas o que deve ser mais latente na sua vida é a palavra do Senhor. Aleluia. Porque vocês imaginam chegar diante de, sei lá, eu vou usar Natália aí, que é engenheira. Eu chego perto dela e começo a perguntar um monte de coisa. Aí ela diz: calma aí. Aí essa aula eu faltei, isso aqui. Aí você vai olhar para ela, que não é o caso, né, da Natália, mas ela diz: eu não vou construir para mim. Isso pode acontecer com você. Alguém pode chegar e querer uma palavra e ela vai olhar para mim. Queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. As experiências são maravilhosas. Eu amo ter experiência sobrenatural, mas eu preciso conhecer a palavra, porque a palavra nunca vai me deixar cair. Aleluia. As experiências sobrenaturais são importantes porque eu sei aquilo que eu conheço em Deus, mas tem um tempo que não tem. Amém? Tem tempo que você não vê, tem tempo que você não profetiza, tem tempo que não tem revelação. Não é, pastor? Tem tempo que Deus não usa ninguém para falar com a gente. E quando você entra para a classe de pastores é pior. Não tem profecia, querido. Se nós temos a palavra do Senhor no nosso coração, ninguém pode tirar. Amém? Você tem que pensar nisso. Eu tenho uma palavra do Senhor, é por isso que é tão interessante. Nós ouvimos essa semana alguém falando isso, e é verdade que o primeiro outdoor, quem inventou o primeiro outdoor, quem foi? Deus. Porque Ele disse na sua palavra: faça uma placa, faz algo bem grande, escreve lá para que as pessoas que passarem correndo vejam a minha palavra. Deus fez o primeiro outdoor. Aleluia. Por que o Senhor estava falando isso? Porque Ele está dizendo para você: a minha palavra é verdade. Então dá certo. Se você tiver a palavra do Senhor e fizer conforme a palavra do Senhor, vai dar certo. Nós estamos vivendo num tempo, queridos, que ninguém, a maior parte, ninguém não, em nome de Jesus, na casa do Senhor, sim, as pessoas têm palavra. Mas nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não têm palavra, não têm compromisso. Então você marca daqui a pessoa fala daqui a pouco: não vai dar, eu lembrei que tem isso. Às vezes é verdade, realmente lembrou, mas às vezes não é. É porque não quer ir, não está afim, inventa qualquer coisa. Talvez você já teve muitas vezes isso, né? Está lá e alguém liga e você tem que falar: fulano fala que eu não estou. Sem palavra, sem caráter. Mas o Senhor está dizendo: a minha palavra é fiel, ela não passa. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem Ele operou, hoje Ele está operando e amanhã Ele vai operar. É independente se tem coronavírus e aí o dólar sobe, aí então a palavra do Senhor também, ela não, queridos, ela não tem variação, não muda. O que o Senhor fala é decreto, acontece. Então nessa noite se encha da palavra do Senhor. Esses dias eu estava falando com um adolescente, não é daqui, é de fora. Alguém me mandou uma mensagem e aí me deu o telefone desse adolescente e eu estava falando com ele. Infelizmente não é daqui, né? É de outro estado. E aí eu estava falando, a pessoa me falou alguma coisa, mas eu nem gosto que falo, né? Porque às vezes a gente fica inclusive.
Eu falei, não precisa, eu vou começar a conversar com ele. E quando comecei a conversar, e aí o Senhor vai trazendo, né? E aí eu disse para ele algo, eu falei assim, olha, eu vou te falar algo que eu aprendi. E eu vi isso muito de perto. Eu estudei com um menino na época, né, primeiro ano, Caminho Suave, isso foi o ano passado. Caminho Suave, aí você já sabe quantos anos eu tenho agora. E eu estudei com ele acho que uns 5, 6 anos. Todos os anos a gente cai na mesma classe. Se chamava, né? Você vai entender a história. Alex. Mas, às vezes ele falava para mim, porque eu obedeci o meu pai, né? E vocês lembram que meu pai era de uma igreja bem rígida. Então tinha algumas coisas que eu não fazia, né? Hoje as coisas mudaram, mas naquela época a bola era do diabo. E os crentes mais consagrados diziam o quê? Você não viu que Jesus falou para a bola? Era essas piadas, né? Glória a Deus que vocês estão num tempo bom. Enfim. E aí um dia então tinha algo lá, e eles iam fazer um campeonato, alguma coisa e tal, e eu falei, eu não sei jogar bola, eu não jogo bola. Aí ele falou, não, isso é ridículo, você está obedecendo seu pai. Mas aí eu disse para ele, eu falei, olha, eu aprendi na escola dominical que o primeiro mandamento com promessa diz, honra o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias. Ele falou assim, isso é historinha, Daniel, para de ser bobo. Bem, quando nós chegamos na adolescência, eu estudei com ele 6 anos ou 7 anos seguidos, depois nós seguimos a adolescência. E aí um belo dia, lembra quando existia Orkut, eu vejo lá as pessoas postando. O Alex morreu com 15 anos. Queridos, a palavra do Senhor é fiel. Não é maldição, mas ela é fiel. Sabe por que tem morrido muitos jovens? Pode pesquisar. A maioria deles, quando você vai conversar, fala assim, como que era com os pais? Até hoje, Deus está falando com pessoas aqui, porque isso não era para mim falar. Até hoje eu não tenho coragem de falar você para meus pais, eu não consigo. Eu não estou criticando, né? Se você fala você para o seu pai, é cada um, mas eu não consigo. Honra é o primeiro mandamento com promessa. Por isso que muitos jovens, infelizmente, têm morrido. Pode ir atrás e pesquisar. Muitos não falavam com os pais. Eu não tenho coragem de falar com você, mas o que mais nós escutamos é que bate no pai e na mãe. Querido, isso não acontece aqui. Mas eu quero dizer, honra o seu pai e a sua mãe. Porque Deus não mudou. Mas agora no tempo de amor, glória a Deus que você, olha, Deus é tão amoroso que você está aqui hoje à noite e pode mudar esse quadro. Mas eu quero dizer que Deus não mudou. Deus não mudou. Então é isso que nós precisamos entender, que nós temos que ter a palavra de Deus. Amém? Nós temos que ter a palavra de Deus. Nós temos que ter o princípio da palavra de Deus. Não é o que os outros falam, é o que a Bíblia fala. Há uma prática em muitas igrejas, né? E nós sempre, às vezes, quando encerrava o culto, declarava, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E é isso mesmo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. É isso que nós temos que ver. Muitas vezes nós estamos preocupados, infelizmente nós estamos nesse processo, né? Nós nos preocupamos, todo momento nós estamos preocupados com a nossa imagem, ficamos preocupados com o que os outros vão falar de nós, ficamos preocupados, né? E aí vem aquela história, que vão falar de nós, né? Aí alguém fala assim, você virou crente. Nós ficamos preocupados com essas coisas. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Queridos, nós temos que nos preocupar com o que a palavra diz.
não é o que o homem, o que a mulher diz, é o que a palavra diz. E eu quero dizer que a palavra do Senhor diz para você: eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz. Queridos, o Senhor tem planos superiores para você. A palavra do Senhor diz que os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os seus pensamentos são os meus pensamentos. Aquilo que eu tenho para cada um é muito mais elevado. Quem é que você está pensando sobre você? Está pensando em morrer? Está pensando em desistir de tudo? O Senhor tem um pensamento a esse respeito. Ele confiou em você e Ele diz: eu te dou vida e vida em abundância. Deus não colocou ninguém no mundo para sofrer. O sofrimento vem, mas eu vejo como uma escola. Mas Deus não chamou ninguém para sofrer e nem para ficar em sofrimento. A palavra do Senhor diz que Ele nos colocou assentados nas regiões celestiais, príncipes do Senhor. Glória a Deus. Essa é a nossa posição, queridos. Talvez você entrou aqui e alguém falou tantas coisas para você: não vai dar certo, não vai acontecer. Pode falar o que quiser. Se você é um templo cheio do Espírito Santo, aonde a água jorra, aonde a água flui, eu quero dizer que haverá vida do Senhor por onde você andar. Haverá providência do Senhor por onde você andar. Haverá solução por onde você andar. Haverá mudança de ambiente por onde você andar. Porque o rio corre, e na visão do profeta diz que o rio corria, e por onde o rio corria havia toda sorte de benção. Aleluia! Eu quero declarar para você nessa noite que a saúde no Senhor Jesus para a sua vida, porque o rio está correndo e o rio corre de você, querido. É por isso que nós precisamos deixar fluir, é por isso que nós precisamos estar indo, é por isso que nós iremos dia 22, é isso? Fazendo um evangelismo aqui. Vamos deixar o rio correr, porque a cura do Senhor vai correr por esse bairro. Aleluia! Porque o rio de Deus está em nós. Nessa noite saia deste lugar sabendo que o rio de Deus está em você e ele precisa fluir. Se não está fluindo nessa noite, o Senhor está tirando toda a comporta, está tirando toda a barreira para que o rio flua. Queridos, no céu há movimento. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, você viu pessoas pulando, você viu pessoas adorando o Senhor. Sabe por quê, queridos? No rio do Senhor tem que ter movimento, e nos céus há um constante movimento. Queridos, agora mesmo está acontecendo um grande movimento no céu. Porque a palavra do Senhor declara em Apocalipse que existe um exército de anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Você consegue imaginar um coral? Porque lá nós vamos falar 24 horas, mas não existe tempo. Eternamente. Vocês acham que o céu é um lugar quietinho? Nós estávamos conversando aqui ontem com o Ezequiel, aquele que ministrou no último jantar dos casais, e ele é técnico de som, enfim, e aí ele estava falando de uma orquestra, né? A DENICO, da Assembleia de Deus Nico Brasileiro, com 150 componentes. E aí nós ficamos, né? Nossa, imagina uma orquestra. Agora imagina a orquestra que tem no céu. O céu tem movimento, querido. E lembra que tudo que acontece no céu é uma repetição aqui. Então, eu não estou dizendo a partir de hoje que você tem que sair gritando aqui na igreja pulando, mas eu quero dizer que no céu tem movimento. E a gente vai copiando para ir treinando para entrar no céu, amém? Por isso que a palavra do Senhor fala que o rio tinha que correr. Movimento, no céu tem movimento, há movimento. Deus quer movimentar a sua vida, porque a água parada é o que produz morte, dengue, sujeira, morte. E o Senhor não te chamou para produzir morte, o Senhor te chamou para produzir vida. E não é
pessoas. Levante a sua mão e diga: para todos nós. Para todos nós. O Senhor te chamou para produzir vida. Nós temos pessoas aqui que naturalmente não podiam ter filhos, mas o Senhor chamou para produzir vida e hoje geraram vidas. Porque existe um princípio do Senhor. O Senhor fala para nós: olha, se vocês orarem, jejuarem, se humilharem, eu venho e saro a terra. Nós aprendemos hoje pela manhã. Por quê? Porque a terra foi dada aos homens para administrar. Então eu quero dizer que se você fluir, querido, até a terra vai ser abençoada. Tudo que você colocar as mãos vai ser abençoado, porque o rio está correndo. Mas nós precisamos ser um rio que corre. Nós precisamos fluir, mas precisamos receber e ter a palavra do Senhor nas nossas vidas. E para encerrar, um avivamento começa de uma forma pequena. Não são os eventos, não são as conferências, não são os congressos, não são as vigílias. Isso apenas aumenta um pouquinho a medida. Mas tudo vai começar do meu mergulho na palavra do Senhor. Você diz assim: mas eu leio a Bíblia e não entendo. Sabe o que você faz, querido? Peça antes de ler a palavra. Eu peço isso todas as vezes. Espírito Santo, como nós oramos aqui, traz a revelação da palavra. Espírito Santo, me traz a revelação da palavra. Até na genealogia Deus vai falar com você, por incrível que pareça. Até naquela parte que é chato, mas quando nós aprendemos: olha, quando chegar na genealogia, fica pensando no nome que você vai dar para o seu filho, para ler. E funciona, querido, você vai lendo. Mas Deus fala até na genealogia. Olha como Deus fala. Entrou na genealogia de Jesus Raabe, uma prostituta, uma mulher indigna, mas naquele momento ainda não tinha a figura de Jesus, mas é claro que ele estava presente. A palavra estava lá, ela ouviu a palavra, ela ouviu falar do Deus, do povo de Israel. Ela foi liberta e entrou até na genealogia de Jesus. Deus fala conosco até na genealogia. Mas o que nós precisamos? Correr com a palavra. Não só o Salmo 91 em cima da televisão, no seu rack. Não, mais do que isso. Vamos atrás, vamos nos aprofundar naquilo que o Senhor tem. Nessa noite, coloque-se de pé. A medida pode estar baixa. Você acha: não, mas eu não sei. Não tem problema, querido. Comece a deixar fluir a água. Você precisa de algo do Senhor? Deixa fluir. Deixa fluir a palavra do Senhor. Deixa fluir o rio do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nessa noite, declare no mundo espiritual a palavra do Senhor: eu sou o templo do Espírito Santo. Diga isso: eu sou o templo do Espírito Santo. Mais forte: eu sou o templo do Espírito Santo. E a água vai fluir de você, querido. Aonde é que precisa de cura, saúde, transformação? Aonde precisa? Libera lá o rio.